Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Nós vamos hoje abordar mais um ponto, que a gente está aí julgando ser fundamental para que a gente possa ter referências para entender essa matéria, Então, eu gostaria muito que vocês anotassem isso, até para futuramente, vocês não lembrando, porque escapa mesmo, Faz parte, a cabeça cheia, ainda mais no final do dia, Ouvir 1 hora de informação, para armazenar isso tudo, meu Deus do céu. Nem eu lembro, eu tenho minha cola aqui, amados. Ó. Eu vou entregar aqui, eu vou confessar os meus pecados, ó. Tá vendo? Essa aqui é minha cola, tá vendo? As anotações são fundamentais, viu? A minha memória, já não confio nela faz um bom tempo. Então a gente anota, a gente escreve. Nesse processo de escrita, inclusive, principalmente vocês estão do outro lado aí, ó, é importante. Nossa, isso aqui é importante, vai lá e escreve, Vai lá, coloca uma frase, uma palavra, um tópico, sabe? Eu não tenho problema nenhum, porque eu vejo às vezes os irmãos cabeça baixa anotando ali, eu sei que estão prestando atenção e sei que alguma coisa chamou a atenção e eles estão escrevendo para não esquecer, Então esse processo é fundamental para o aprendizado. Quem escreve, aprende, Quem só ouve está sujeito a esquecer aquilo que ouviu, por mais que na hora você fala, nossa, isso aqui é muito interessante. Aí vai ouvindo outras coisas e daqui a pouco não lembra mais, ou vai puxar na mente, não consegue, na memória, Não consegue. Então a escrita é fundamental, tá? Escrevam o máximo que vocês puderem aí e perguntem também quando tiver algum pontozinho aqui que não ficou tão claro, vai lá, Abre o microfone e entra com a pergunta, tá? Então vamos ter essa dinâmica, tá? Isso aqui vai ser mais produtivo, tá bom? Eu também não tenho problema nenhum que os irmãos sempre façam essas interrupções, Eu só às vezes estou aqui no raciocínio que eu peço só um pouquinho para esperar, porque eu quero acabar um raciocínio, mas vocês já entram em seguida, tá bom? Então bora nós, amados, a suficiência das Escrituras, tá? Então o ponto passado foi a soberania de Deus, Soberania de Deus. Nós tratamos em 2 aulas aproximadamente e hoje nós vamos iniciar esse tópico, tá? A suficiência das Escrituras. Esse segundo ponto ele é de importância crucial, tá? Para o nosso entendimento da batalha espiritual. Ele trata da suficiência das Escrituras quanto ao conhecimento, que precisamos ter acerca de Deus, tá? De sua vontade, de suas promessas e do misterioso mundo celestial, tá? Onde invisivelmente se movimentam os anjos e os demônios. Há 2 aspectos que precisamos destacar aqui. A exclusividade da Escritura, a Bíblia, O termo Escritura, estou me referindo à Bíblia, tá? A exclusividade da Bíblia. Tá? A Bíblia é a única fonte adequada e autorizada por Deus, pela qual nós devemos obter, obter informações acerca das coisas espirituais, e que pertencem à salvação, tá? Portanto, ela exclui qualquer outra fonte. Então a gente precisa ter isso aqui em mente. Opa, deixa eu só ver aqui que tem mais um aluno solicitando aqui a entrada. Então a gente precisa ter isso em mente, amados. Não há nenhuma outra fonte autoritativa, tá? Dona Valéria, bem-vinda, amada. Vamos lá que o bondinho já saiu, mas tendo na janelinha aí o seu lugar. Então assim, amados, vamos fixar isso na mente. A única fonte de autoridade para nos falar o que é e o que não é, realidade, o que é doutrina e o que não é doutrina, o que é verdade e o que não é verdade, é a Bíblia Sagrada. Nenhum outro escrito
pode ter, nem em pé de igualdade e nem como uma outra fonte, ainda que considere ser inferior. Porque a gente está falando de algo que não é concreto, algo que não tem uma averiguação científica, tá? A gente está falando de seres celestiais, a gente está falando de demônios, nós estamos falando de anjos, ou seja, daquilo que vai para além da nossa condição de investigação humana, né? É isso que eu estou dizendo. Então, assim, a Bíblia é a única fonte segura que a gente tem para estar apoiando qualquer declaração. Pode ser quem for, pastor, professor, enfim, quem for. Fizer uma declaração, fizer uma afirmação, precisa trazer um texto bíblico para dar apoio àquilo, de uma forma clara, tá bom? E se limitar ao texto bíblico, né? Porque nós estamos falando, como eu disse, de algo que vai para além dessa realidade nossa aqui, essa realidade humana, por assim dizer, essa realidade dessa criação, entre aspas, deste mundo. Tá? Então nós estamos falando de algo que vai para além. Então, assim, a Bíblia é a única fonte segura. A gente precisa ter muito cuidado nisso. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse movimento de batalha espiritual, eles vão ter outras fontes que não é a Bíblia. Então, experiências pessoais, esse é um ponto, né? As experiências pessoais de alguns indivíduos têm se tornado fonte de verdade, né? Então, eu tive a experiência, eu vi isso. Isso vai sendo replicado como doutrina, como regra. E está errado isso. A gente não pode jamais pegar uma experiência minha como indivíduo, né? E está replicando aquilo como se fosse uma verdade doutrinária. Então, não podemos fazer isso. Os escritos lá de Neuza Itioca, os escritos lá de Rebeca Brau, os escritos lá de não sei quem, cuidado. O que eles afirmam, se não tiver apoio bíblico, aquilo não pode ser considerado uma verdade. Tá? Uma verdade que a gente está falando aqui doutrinária, bíblica. Se tiver experiências pessoais lá com os indivíduos, é outra história. Tá? Calma aí que tem mais um aqui. Helenuce, coisa boa. Vamos lá. Helenuce, bem-vinda, amada. Bora lá que a gente está na introdução. Então, assim, ela exclui, né? Então, por ser a Escritura a única fonte de autoridade, autoritativa, ela exclui qualquer outra, tá? Embora Deus também se revele através da sua imagem em nós, né? Que é consciência, eu vou pegar uns textos bíblicos aqui, tá? Para falar que Deus, de fato, ele se comunica não só pelo que está escrito na Bíblia, ou seja, a leitura aqui. Só que das formas, das maneiras, das multiformes maneiras de Deus se comunicar conosco, que eu vou pontuar daqui a pouco, a gente vai perceber que todas elas estão também escritas na Bíblia. Só que, vou dar um exemplo, se através de um sonho Deus falou comigo, através de uma visão Deus falou comigo, isso eu acredito, nem todo teólogo vai considerar isso, mas eu acredito de fato que isso continua sendo meios que Deus fala com a gente. Porém, todas essas comunicações de Deus, elas devem estar debaixo da peneira bíblica. O filtro bíblico precisa validar isso. Deus falou comigo através de uma visão. Tá, como eu sei que foi Deus de fato, que aquele conteúdo ele é correto? Bom, eu vou buscar na Bíblia se esse conteúdo, né, passado, essa suposta comunicação de Deus, o que me foi ensinado, o que me foi comunicado, se a Bíblia aprova isso. Porque Deus não se comunicará trazendo nenhum outro tipo de conteúdo que ele já não tenha revelado na Bíblia. Deus, ele não entra em contradições, amados, tá? Deus não entra... Opa, alguém aqui está falando no grupo que não está conseguindo entrar. Deixa eu ver, porque vocês sabem, já falei para vocês, sou homem, e o homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, senão dá tilt, sai fumaça da cabeça e cai duro. Então, tem alguém aqui dizendo que não está... meu pai, por que ela não está? Deixa eu ver aqui. É a Adrianinha que está tentando entrar. Ela não pediu solicitação, né? Vamos lá, que ao vivo é assim mesmo, né? Tá, entendi. Não é que ela não está conseguindo. Acho que o celular dela lá que
Tá carregando. Daqui a pouco ela entra com a gente aqui. Então vamos lá, amados. Voltando. Deus, ele não entra em contradição. Então Deus jamais se comunicará conosco através de N maneiras que tem, né? E a Bíblia fala de algumas bem específicas aqui, trazendo qualquer outro conteúdo que a Bíblia já não tenha trazido. Então olha só, veja que coisa interessante. A Bíblia é suficiente para sabermos a vontade de Deus a respeito de tudo que precisa ser sabido, né? A vontade de Deus na nossa vida. A Bíblia já ensina, tem todos os ensinamentos. É que, infelizmente, muitas vezes, nós somos negligentes em relação ao conhecimento deste livro, né? Deus não precisaria falar mais nada conosco se nós fôssemos dedicados o suficiente a conhecermos o que a Bíblia nos ensina, amados. Se nós dedicássemos de uma forma séria, colocássemos como prioridade da nossa vida, assim, mais do que qualquer outro tipo de conhecimento deste mundo. Se nós tivéssemos a consciência do quão é essencial para a qualidade da nossa vida espiritual o conhecer as Escrituras, Deus nos guiaria pelo conhecimento bíblico e não precisaria desses recursos secundários. Eu estou chamando assim, tá? Recursos secundários, né? Que é tudo isso aí que a gente vai ver agora. Por exemplo, Deus, ele nos guia pela nossa consciência. Ó, fiz de propósito aqui, né? Consciência, né? Um conhecimento que acompanha. Isso é a palavra lá no original, consciência. Sineidesis, é o que diz lá em Romanos, por exemplo, capítulo 2. Adrianinha, bem-vinda, amada. Cadê? Entrou? Entrou? Acho que entrou, né? Entrou, tá lá, no cantinho aqui. Bem-vinda, Adriana. Romanos, vamos lá, já começando aí o texto bíblico de Romanos, capítulo 2, capítulo de número 2, versículos de número 14 e versículos de número 15. Nossa, a tela não comportou aqui aparecer o vídeo de todo mundo, tá? Então, se alguém aqui quiser interagir, tem que abrir o microfone e me avisar, tá? Que eu não estou visualizando todo mundo aqui. Até ver aqui por que eu não estou conseguindo fazer isso. Mas vamos lá, enquanto eu não resolvo, vamos lá em Romanos, capítulo 2, versículo número 14 e versículos de número 15. Então, Deus fala conosco. Antes de falar de fato, né, mais a fundo sobre a suficiência das Escrituras, eu quero trazer essa verdade bíblica que Deus fala conosco de muitas maneiras. Eu quero considerar isso, tá bom? Então, Romanos capítulo 2, verso 14 e verso 15, diz assim: porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmo, são lei. Vamos ver se a gente entende isso aqui. Os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo-os. Então, o que Paulo está dizendo aqui, que o ser humano não tem desculpa diante de Deus, porque todo ser humano tem uma consciência. Então, Deus fala através da consciência do ser humano. O salmista vai dizer que a lâmpada, acho que é Salmos ou Eclesiastes, agora me perdi, vai dizer que a consciência é a lâmpada de Deus dentro do homem. Eu acho bem interessante essa expressão, né? A lâmpada de Deus dentro do homem. Então, Deus fala através da consciência humana, tá? Esse ser que ele tem a capacidade de estar fazendo análises da realidade, né? É por isso, amados, que todo ser humano tem a condição de mudar a rota da sua vida. Ele não tem um karma, ele não tem uma sina, ele não tem um destino que não pode ser alterado. Pelo contrário, a Bíblia diz, inclusive, que decisões que o homem toma pode alterar a rota da vida dele, né? Então, assim, você pode adiantar a sua morte. Atrasar eu não sei se tem como, mas adiantar pode, né? Quem vive pela espada morre pela espada. Quem de repente profana, né, as coisas de Deus pode sofrer um juízo de Deus de uma forma ali precoce, né? Enfim, nós
pela imprudência, nós podemos estar, por exemplo, vivendo, encurtando a nossa vida, por assim dizer, tá? Eu posso tomar atitudes que possa reverter uma situação, né? Então nós temos condição de alterar, tá? Lógico, tudo isso dentro da soberania de Deus, que a gente tratou no primeiro ponto. E eu não sei explicar isso para vocês, amados. Nem sei se existe algum teólogo neste mundo que consegue explicar de uma forma tão clara como que se dá essa dinâmica. No final das contas, Deus é soberano e Ele está conduzindo tudo aonde ele tem que conduzir. E ao mesmo tempo, os homens têm uma parcela de responsabilidade pelos seus atos. Eu não sei como isso se resolve. Na minha mente isso não se resolve. Na mente de Deus não tem problema nenhum. Né? Essas duas verdades, eu acho que já fiz isso aqui para vocês, essa ilustração, né? Soberania de Deus e responsabilidade humana. São duas verdades paralelas, ó, elas correm juntas, como o trilho do trem, tá? Vocês já perceberam, amados? Vamos ver se a gente consegue visualizar isso para entender. Quando a gente vê assim, vocês já olharam o trilho do trem assim de frente? Quando você vê assim, aí você vê o horizonte lá no fim? Vocês já perceberam que o trilho do trem lá no horizonte, visualmente eles fazem isso, ó? Eles não se encontram? Vocês já tiveram experiência? Quem pode confirmar isso? Não é bem interessante isso, né? Visualmente, você está olhando assim, ó, o trilho do trem, as duas linhas. Aí você olha lá no horizonte, lá onde você consegue enxergar, elas se encontram lá, ó. É bem interessante. Mas você pode correr, vai correndo, vai até o horizonte, vai chegando. Elas sempre vão ser isso aqui, ó, duas linhas paralelas. Né? É só na ótica que elas se encontram. Então, assim, amados, são duas verdades bíblicas que lá na eternidade vai se encontrarem na nossa mente. Vão fazer, sabe, todo o sentido de uma forma clara. E agora, enquanto aqui estivermos, eu penso que não vai ser possível, né? Enfim. Mas aí, amados, a consciência é uma das formas que Deus fala conosco, tá? Ainda em Romanos, capítulo 1, vamos voltar, ó, estava no capítulo 2, vamos voltar para o capítulo 1. Verso 19 e verso 20. Segunda forma que Deus fala conosco, através das coisas criadas, ou seja, da própria criação. A criação de Deus, ela é também uma comunicação de Deus para nós, tá? Eu até não anotei aqui, mas me veio na memória outro texto para a gente falar sobre isso aqui. Mas vamos em Romanos 1, 19 e 20. Vamos juntos aqui, ó. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta. Porque Deus lhe manifestou. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Então olha que coisa interessante. Deus tem uma segunda testemunha. E eu nem falei disso, que eu deveria ter falado no capítulo 2 que nós lemos, né? Porque no capítulo 2 que nós lemos, no verso 15, vai dizer lá, a sua consciência testificando. Se vocês quiserem voltar no texto lá, acabei escapando essa informação, mas olha só, o verso 15, tá? Existe uma testemunha de Deus, e aqui é a segunda, né? Mas voltando no capítulo 2, verso 15, ó, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando junto à sua consciência. Então existe uma testemunha de Deus, né, que ele colocou na consciência do homem. Olha que coisa interessante, amados. E o capítulo 1 aqui, né, vai falando que existe uma segunda testemunha de Deus. A primeira é a consciência, a segunda é a criação. Essa testemunha, ou essas testemunhas de Deus, deixam o homem sem desculpas, né, que é o termo aqui, inexcusáveis. Uma pessoa inexcusável é uma pessoa indesculpável. Tá? Então, a segunda testemunha de Deus é a criação. E aí me lembrei de um salmo, Salmo 19, me parece que é verso 1 e 2 e 3, vamos ver que me veio na mente agora, acabei não anotando, mas graças a Deus entendo que o Espírito Santo me ajudou nisso aqui, né? Vamos lá, mas o mais interessado nessa aula é Deus, né? De nos orientar, de nos guiar, nos esclarecer, nos instruir, tá? Salmo 19, versos de número 1 ao 3. Isso, 1 ao 3. Salmo 19, verso 1 ao 3, quero ler com vocês. Olha, preste atenção aqui como é muito semelhante ao que lemos em Romanos 1.
né? Em Romanos 1, então, não deixe escapar da memória aí. A criação, as coisas criadas, elas manifestam a divindade de Deus, manifestam a realidade de um Criador. O 19 diz assim: os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. O firmamento, amados, as galáxias que a gente chama, né? O espaço sideral, tá? Isso é o firmamento. Esse segundo céu. Temos 3 céus que a Bíblia diz, né? Pelo menos a Bíblia fala de 3 céus, tá? Esse céu aqui é a atmosfera, o segundo céu que chama de firmamento, as galáxias, e o terceiro céu que é a habitação de Deus, tá? Só para a gente entender. Então, firmamento aqui é o segundo céu, que são as galáxias. Então, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. É bem interessante esse salmo aqui, porque vai mostrar que a natureza, tudo isso vai manifestando, vai declarando, vai pregando que existe um Criador, amados. Então Deus fala através da natureza, tá? Nós chamamos isso aqui, ó, pelo menos esses 2 pontos aqui, de revelação comum, tá? Desculpa, graça comum, não é revelação. Graça comum. É a graça comum, onde o homem tem essa testificação que ele não está só no universo, que existe um Criador, que existe de fato um Deus. Tá? É a chamada graça comum. Vamos lá. Esse conhecimento não é suficiente para a salvação. Para a salvação é necessário uma comunicação, uma revelação que nós chamamos de evangelho. O evangelho traz um conhecimento para a salvação. Mas esse conhecimento que nós estamos chamando de graça comum testifica a respeito de uma realidade, que é essa realidade que existe um Criador acima de tudo isso, tá? Entretanto, é através da sua revelação especial, como eu estou dizendo aqui, que é o Evangelho, né? Nas Escrituras. Então, existe a revelação ou a graça comum, que é esse conhecimento, essa manifestação, essa declaração através da consciência humana e através da natureza. Deus se comunica com o ser humano de alguma maneira, né? Para que ele fique indesculpável. Porém, existe a chamada revelação especial. E a revelação especial é o que nós chamamos de Bíblia, as Escrituras, né? Que nos faz saber acerca do mundo espiritual e invisível, tá? Que nos cerca, né? Então, nós devemos tomar cuidado com 2 palavras aqui que elas são técnicas, amados, tá? Mas assim, a gente está no curso de teologia, então eu evito bastante, né? Palavras técnicas, aquelas coisas mais rebuscadas, porque eu penso que o interessante é a gente simplificar ao máximo, tá? Essas coisas mais complexas a gente simplifica, mas tem hora que eu preciso estar falando para vocês de uns termos mais técnicos. Quais são esses termos? Empirismo e pragmatismo. Embora eu acho que eu já até falei de uma forma aqui mais superficial, mas aí anotem isso e vamos entender o que é isso de uma forma bem resumida, tá? Então nós devemos tomar cuidado com o empirismo e com o pragmatismo. O que é o empirismo? O empirismo é a experiência, é o conhecimento que eu tenho por uma experiência própria. Eu posso ter um conhecimento pela teoria, pelo estudo científico, pela investigação. Então eu posso estudar que o fogo, ele esquenta, ele pode queimar, né? Ele é luminoso, enfim, eu posso estudar sobre o fogo. Aqui é um conhecimento que eu estou adquirindo por via da ciência, do conhecimento, do estudo, da teoria, não é isso? Então esse é um conhecimento que eu tive a respeito do fogo. Que ele queima, que ele é luminoso, que ele aquece, enfim, que ele esquenta, né, e tal. Só que eu posso ter outro conhecimento, tá, a respeito do fogo. Como? Por uma experiência. Pus a mão no fogo. Queimou. Aqui foi uma experiência que a gente chama de empírico. Tá? Ou seja, uma experiência que eu tive e aquilo me trouxe um conhecimento. Isso é o empirismo. Aí lembra que eu falei que a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão da experiência pessoal, ela ser uma base para eu formular uma verdade ou uma doutrina?
Então eu posso ter tido uma experiência com um anjo, com um demônio, sei lá com quem mais. Posso ter uma experiência, né? Pessoal, sensações, enfim. Só que eu preciso ter muito cuidado, porque essa experiência, que é empírica, ela não pode ser suficiente para eu cravar uma verdade, amados. Porque o que nós estamos falando? Somente as Escrituras nos dá segurança. Somente a revelação de Deus, que é a Bíblia Sagrada, nos dá uma referência segura para que a gente de fato possa concluir uma verdade bíblica. Tá? Não existe mais nenhuma outra fonte, nem fonte de experiências pessoais, nem escritos secundários, que seja fonte autoritativa. Não existe, amados. O Evangelho, o cristianismo histórico, não vai ter uma outra fonte além da Bíblia para verdades doutrinárias. Então isso é empirismo, essa experiência pessoal, tá? E o outro é o pragmatismo. O que é o pragmatismo? Eu fiz isso e deu certo. Logo concluo, isso é certo, né? Eu fiz vou dar um exemplo aqui, tá? Peguei o óleo ungido, como fala, né? Que é uma redundância, tá, amados? Isso é uma redundância. O óleo não pode ser óleo ungido. O que é a unção? É mergulhar no óleo, né? A unção, untar, mergulhar no óleo. Então, se eu pego o óleo e mergulho no óleo, percebe que não faz sentido? Linguisticamente, né? O português não aceita isso porque é uma redundância. É uma repetição desnecessária. Isso é redundância. Mas peguei um óleo lá. Aí tem alguém endemoniado. Aí eu jogo o óleo naquela pessoa lá e ela, de repente, não está mais endemoniada. Ou melhor, eu pego um óleo, de alguma maneira, e pego a carteira profissional. Eu vou falar dessas coisas que acontece bastante em muitas igrejas, né? O cara está desempregado, né? Está desempregado. Fala, meu irmão, traz a sua carteira de trabalho aqui. Tá, ele traz lá. Aí vai lá o presbítero lá, pega o óleo lá e derrama e tal, e ora, e aquela coisa toda, domingão, aquele culto, né? E tal. E aí na segunda esse irmão está empregado, foi lá procurar emprego, ou ligaram para ele, porque ele mandou um currículo em tal lugar, e aí logo na segunda seguinte já arrumou emprego. Rapaz, deu certo. Se deu certo, só pode ser certo isso. E a gente vai tendo isso como uma prática quase que doutrinária. Sendo que, olha que coisa interessante, há uma contradição nisso, esse ato de ungir objetos, biblicamente, assim, amados. O Novo Testamento, e aí a gente precisa ter sempre essa consciência, o Antigo Testamento havia comportamentos que eram da antiga aliança. E aí nós precisamos entender, nós cristãos, discípulos de Jesus, não vivemos com parâmetros da antiga lei, da antiga aliança. Nós não somos discípulos de Moisés. Nós não pertencemos ao pacto de Deus com os judeus. Tá certo? Porque quem quiser seguir assim, então tem que fazer tudo que o judaísmo ele propunha. Tem que se circuncidar. Aí os irmãos não querem fazer isso, né? Não quer, como diz na minha terra, torar lá sabe, a perninha lá. Não quer. Não quer guardar o sábado, não quer se privar de um monte de alimento lá, que é a lei dietética, não quer matar o bodezinho, não quer fazer um monte de coisa. Então, assim, se é para seguir tudo, porque Jesus disse, quer seguir tudo? Então siga tudo. Agora, se errou em um pontinho, é culpado de tudo. Então, as pessoas não são honestas, né? Que querem, muitas vezes, justificar. O Antigo Testamento tem que ser peneirado, filtrado pelo Novo. Isso aqui eu acho que eu falo sim, todas as vezes que eu tenho oportunidade. Vou bater nessa tecla até vocês enjoarem disso, tá? Mas eu preciso sempre ponderar isso. Então, tudo que o Antigo Testamento ensina como comportamento, é preciso saber se o Novo Testamento aprova, dá continuidade a isso. Porque nós temos uma judaização muito grande na igreja brasileira, amados. Independente das denominações, é assustador. A gente entra em algumas igrejas evangélicas no Brasil, a gente não sabe se o pastor é um judeu, né? A gente não sabe se aquilo é um culto cristão ou se é uma cerimônia judaica. É bandeira de Israel, é candelabro, é arca da aliança, é hino de Israel sendo cantado no começo do culto,
ungindo objetos, ungindo pessoas, consagrando pessoas. Essas práticas, elas não são neotestamentárias. A única autorização para usar, para ter essa prática como um símbolo representativo da ação curadora do Espírito Santo, é sobre o enfermo. Ponto final. Está lá em Tiago, capítulo número 5, me fugiu agora o versículo, deve ser 16 ou 17, tá? Lá no finalzinho de Tiago, vai dizer que se alguém está doente, não unja-o com óleo, né? Porque é um símbolo, é um símbolo. O óleo em si, amados, não é a questão, é um símbolo, é um ponto de contato para estimular a fé, porque quem cura, de fato, é o Espírito Santo, é o nome de Cristo, né? Não é o óleo em si. O óleo tem que ser consagrado, amado, se for lisa, se for soia, se for de girassol, se for, sei lá que tipo de óleo que tem mais aí, não é o caso. O óleo precisa ser consagrado. Essa ideia de consagração também, ela não é neotestamentária. Ela é do Velho Testamento. Em outra ocasião, talvez, ou até hoje mesmo, se vocês quiserem, de repente a gente trabalha mais um pouquinho isso. Por que eu estou falando tudo isso? Porque se a gente não entender toda essa dinâmica bíblica, doutrinária, a gente vai ter dificuldade, sabe, em compreender a suficiência das Escrituras. E a gente vai ter essas práticas que são do Antigo Testamento. E uma coisa vai contribuindo para outra coisa. Estou falando das heresias, estou falando das distorções. Uma coisa, ela vai sempre contribuindo. Então não existe nada neutro. Por exemplo, André, que bobagem. Deixa lá o povo ungir carteira, peça de roupa, derramar, está sendo separado lá para o presbitério, para o pastorado. Deixa derramar a botija na cabeça do cidadão. Não, mas não é uma prática cristã. Isso não é neutro, isso não fica só ali, isso vem trazendo, sabe, vai abrindo, assim, compreensões para outras distorções. Só o fato da Bíblia não autorizar isso, só o fato de nenhum dos apóstolos terem utilizado disso, desses comportamentos, por exemplo, como que se separava presbíteros, pastores, né, ordenando eles para o ministério. O texto é muito claro. Lá em Timóteo, esqueci agora as outras partes, mas enfim, só em Timóteo ali já é muito claro, que é impondo as mãos sobre, né, os presbíteros impondo as mãos sobre o candidato, por assim dizer. Ali era o comportamento litúrgico que tinha, impondo as mãos e orando. Nada místico também, tá? Mas era assim que os apóstolos faziam. E nós precisamos lembrar que Efésios capítulo 2, versículo de número 20, diz que a igreja de Cristo, ela é edificada sob a doutrina, olha só, dos apóstolos e dos profetas. Então a gente precisa ter muito cuidado. São os apóstolos ali que trazem para nós, igreja de Cristo, todo o parâmetro doutrinário. Paulo, Pedro, principalmente Paulo, né? Enfim, os apóstolos em si. Então, assim, né? A gente já tem uma limitação aqui. Se a gente quer ser bíblico, se a gente quer de fato ter essa segurança doutrinária, a gente precisa então considerar o que a Bíblia nos ensina no Novo Testamento, tá? Como nosso comportamento, forma de liturgia e tudo mais. Então, vamos nesse ponto aqui. Não é porque deu certo que é certo. Tá bom? Não é porque deu certo que é certo. Então, a gente não pode viver com pragmatismo. Amado, tanta coisa errada dá certo. Vocês podem citar alguma coisa errada que dá certo? Eu posso citar aqui pelo menos a meia dúzia. Fazer um gato na luz, na TV, burlar tanta lei, dá certo. É certo? Tanta gambiarra, né, que a gente chama aqui, que dá certo, mas é certo. Aqui o brasileiro tem esse negócio, né, amados? É o jeitinho brasileiro, né? A gente dá o jeitinho brasileiro para quase tudo. Diga, Mané, pode falar, amado, abre o microfone. Pastor, quando é interessante esse tema, porque eu sempre comento que a gente estuda, quanto mais conhecimento, vai desconstruindo coisas que a gente aprendeu erroneamente. Quando a gente usa isso, aconteceu hoje, a gente usa esses objetos que eu aprendi lá atrás, que a gente poderia fazer isso representativo para oração. Isso ainda tem como errado, biblicamente,
colocar a mesa, colocar os objetos, explicar a representativa deles para oração, para que a gente ministre oração. Tá, deixa eu ver se eu entendo, Emanéia. Você está falando desses objetos que eu citei, né? Uma arca da aliança, um candelabro. Não candelabro, não é esses que está no Antigo Testamento. Estou falando desses que a gente faz campanha, chaves, cadeiras de trabalho. Sim. Sem o óleo, então, né? Mas tá falando sem essa questão do óleo e tal. Só mesmo pegar lá e orar, né? Isso. Tá. Veja bem, eu fico muito preocupado porque a gente precisa trabalhar na cabeça dos irmãos, principalmente brasileiros, que tem essas raízes, né, espirituais, como eu já falei, a questão do catolicismo, as religiões afro, as religiões ameríndias, são os índios, é muito carregado de símbolos, né, de representações, tá? É muito mística. O Evangelho, o Novo Testamento, o Evangelho, a gente não vê nenhuma dessas práticas nos apóstolos. A gente não viu em 300 anos da igreja nenhum desses objetos, nada disso. A igreja foi trazendo para si no século IV esses objetos, quando o Império Romano declarou o cristianismo como religião oficial do Império. E aí o imperador Constantino, ele fez o seguinte, ele era um político, nunca se converteu, embora ele disse que teve uma conversão, mas isso nunca foi constatado. Mas era um político, viu que a população, né, do Império, ele estava perdendo de alguma maneira, então, politicamente, qual a sacada dele? Esses cristãos estão crescendo de uma forma assustadora no Império Romano, no mundo, literalmente no mundo todo. Ele quis então conquistar para si. E aí oficializou o cristianismo como religião oficial do Império. Isso, do dia para a noite, acabou com toda a perseguição. Foi lei mesmo, era proibido perseguir. Até então os cristãos eram mortos, foram 3 séculos matando cristão igual barata, né? Então parou. Só que aí ele falou assim, bom, o cristianismo é a religião oficial do Império. Mas ele não proibiu que aqueles que quisessem, e quem não quis, porque tinha privilégios, né? Tinha privilégio você se declarar cristão. E aí ele não proibiu, por exemplo, você tem lá a sua crença, o seu ritual, o seu objeto de adoração, não tem problema. A gente não vai proibir. Nisso, a Igreja Católica Apostólica Romana, no ano 313, que surge aí, vai, né, e ao longo dos séculos ela foi absorvendo, foi trazendo liturgias, objetos. Então isso que a gente vê hoje, várias imagens, o sol invictus, enfim, um monte de paramentos litúrgicos, a Igreja Católica ela foi absorvendo ao longo dos séculos. Por quê? As pessoas com as suas crenças, os símbolos da sua fé, foram trazendo e estava tudo certo. Então, assim, não houve isso a gente chama do Evangelho puro, cristianismo puro, que foram os 3 primeiros séculos. Os apóstolos nunca utilizaram disso. Como eu falei, se a gente quer ter segurança, né? Se a gente quer ter de fato uma certeza que aquilo que a gente está fazendo ele é aprovado por Deus, é bíblico, eu acho que a gente precisa pegar o parâmetro do Novo Testamento. Até mesmo nesse comportamento que os irmãos tiveram durante esses 3 primeiros séculos. Porque aqui não havia, sabe, esse sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso? É quando a gente pega elementos, práticas e comportamentos, liturgias de outras religiões e a gente assume elas. Então, assim, o Novo Testamento nunca houve, nenhum dos apóstolos fizeram isso. Aí alguns falam assim, mas os aventais de Paulo, de Paulo, meu Deus do céu, é de Pedro, agora me fugiu. De Paulo, acho, né? Os aventais de Paulo lá, que sombra e aventais de Paulo curavam, não é isso, amado? Me ajudem aí. Isso é Paulo ou Pedro? Porque teve também Pedro uma situação... Pedro. Pedro, então, obrigado. Mano. Os aventais de Pedro, a sombra de Pedro curava, tá? O livro de Atos dos Apóstolos, onde está escrito isso, primeiro, não é um livro doutrinário, é um livro de descrição histórica. Então, outro ponto também na teologia, amados, não sou eu, André, que estou falando isso, tá?
Isso eu estou falando isso que é uma posição teológica. É uma posição teológica. Não é de minha preferência e eu que estou falando isso. Não, isso é uma posição teológica majoritária durante toda a história. Então, não é um teólogo que fala isso, não é 2 teólogos que falam isso não é recente. Essas minhas declarações aqui, como por exemplo, o livro de Atos não é um livro de doutrinas, tá? A gente não pode, como a gente não pode pegar um livro, por exemplo, de linguagem poética para considerar literal, né? Então, você tem na Bíblia, na hermenêutica, que é a arte, né, de interpretação, a ciência que dá as regras de interpretação, vai falar que o que é simbólico, o que é metáfora, né, o que é poético, não pode ser tido como literal. Então tem linguagens na Bíblia que a gente precisa considerar, senão vai ficar muito complicado. Senão a gente vai criar tantas doutrinas, e muitas doutrinas e heresias que surgem é porque não consideraram isso, essa linguagem. Qual é a linguagem aqui? Isso é literal? Isso aqui é doutrinário? Isso aqui é uma descrição histórica? Isso aqui é uma promessa? Isso aqui é uma profecia? Então, se a gente não identificar no texto lá, né, o que o texto, qual a linguagem do texto, a gente pode cometer equívoco. Porque se eu pego algo que é simbólico e considero aquilo como literal, eu vou errar nessa interpretação. Se eu pego algo literal e considero que é simbólico, ou vice-versa, né? Eu estou errando, porque eu estou errando na interpretação. Se eu erro na interpretação, eu erro na aplicação. Não tem jeito. É impossível que não seja assim. Então, nós observamos, interpretamos e aplicamos. Isso aqui eu estou falando da doutrina da hermenêutica, tá? Então, assim que é. Então, voltando um pouco, só para a gente entender, esse símbolo, ele não é neutro. Com essa mente de gente de igreja que veio dessas religiões, tanto mística, né, carregado de misticismo, se a gente não retrabalhar isso aqui ele vai contribuir, inclusive, para essa pessoa tratar de uma forma mística outras coisas. Então, só o ponto de que os apóstolos nunca ensinaram e praticaram isso, eu acho que já era suficiente para a gente estar preocupado nessa nossa prática, né? Então, isso aqui pode ser que seja algo muito complicado. Talvez aquilo em si só não, mas isso pode contribuir para outras coisas. Então, assim, eu não preciso de nenhum objeto para orar. Nós não ungimos nenhum objeto. Isso não é bíblico neotestamentário. Esse é o ponto. Pode perguntar para essas pessoas que aprovam, que fazem isso, fala assim, então me dá um texto bíblico. No máximo, elas vão recorrer ao Antigo Testamento. No Novo Testamento não vai ter condição. Na boca de Jesus não vai ter condição de achar nada. Nos escritos dos apóstolos não vai ter condição de achar nada. É só perguntar isso, amados. Se a gente está falando que as escrituras elas são o parâmetro, elas são a única regra de fé e prática que nós temos segura, né? Opa, alguém levantou a mãozinha aqui. Ah, irmã Andréa. Pode falar, amada. E o Rodrigo está ali também, ó, ao lado. Igual o Espírito Santo, ao lado. Pode falar, amada? Questão essa... Rodrigo, sim. Esse último ponto, pastor, questão de ungir objeto, ou ungir até, como você falou anteriormente, ungir pessoa ou diácono, presbítero, que eu já perguntei assim para um líder sobre a unção, derramar o azeite e tudo mais. Ele, como você falou, recorre ao Antigo Testamento. Porque Deus ordenou Samuel a ungir Davi, então derramou azeite e tudo mais. Sim. Então isso acaba me fazendo uma confusão na minha cabeça, porque se era uma antiga aliança, Deus fez uma nova aliança, porque então eles ficam misturando do antigo e o novo. Sim, o porquê é muito simples. Porque não entendem a descontinuidade que o Novo Testamento deu ao Antigo Testamento. Aqui o Antigo Testamento tinha uma proposta pedagógica e estava... o que é o Antigo Testamento? Paulo, em Gálatas capítulo 3, me parece que é verso 21, alguma coisa assim, vai dizer que o Antigo Testamento teve uma função. Qual foi a função do Antigo Testamento? Como de um pedagogo.
né? Tem algumas versões que vai estar aio. É um negócio interessante, né? Aio. O Antigo Testamento nos serviu como aio, um pedagogo, um tutor. Aquele que pega o menino enquanto é o menino e vai conduzindo ele, para levá-lo à maturidade. E o texto lá de Gálatas capítulo 3 vai dizer que a maturidade, né, é Cristo, é o Evangelho. Então o Antigo Testamento serviu para nos conduzir a Cristo. Leiam lá, amados, tá? Gálatas, se até alguém achar e conseguir pegar o... Eu até vou pegando aqui para dar para vocês aí, ó, a referência, né? Gálatas capítulo 3. Mas enquanto eu vou achando aqui, alguém acha aí, eu vou continuando aqui, ó. 3, bom, já achei. 3 versos de número 23, 24. 23 e 24. Principalmente o 24, tá? Mas leiam aí desde o do 3, 23 até 24. Pode até ir em seguinte aí. Mas 23 e 24 é o suficiente. Ele vai dizer isso, né? Que nós estávamos guardados debaixo da lei e fomos encerrados embaixo da lei, inclusive todo mundo como errado, desobediente e insuficiente para atender a justiça de Cristo. De maneira que a lei nos serviu como aio, que eu falei para vocês, a minha versão diz essa, mas é uma espécie de pedagogo, né? Para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Nós não estamos mais debaixo da lei, o texto continua, tá? Então, assim, o Antigo Testamento foi pedagógico, foi direcionado, e a aliança é a respeito de Deus com o povo de Israel, os judeus, descendentes de Abraão, que não se aplica a nós, teve um cumprimento em Cristo. Quando a gente lê lá em Hebreus capítulo 8, verso 13, o autor dos Hebreus diz que o Antigo Testamento envelheceu, caducou, ficou obsoleto. Ou seja, não tem mais a utilidade, porque senão não haveria nem necessidade de um Novo Testamento. O texto vai dizer isso, né? Então o Antigo Testamento cumpriu o seu propósito, que era levar as pessoas até Cristo. Cristo veio, é a plenitude, é o cumprimento da lei. Então é a partir de Cristo que nós nos relacionamos com Deus. E aí Jesus disse, o sangue da nova aliança é esse sangue que eu derramo por vocês. É o novo concerto. É o Novo Testamento, palavras de Cristo, amados, tá? E como eu disse, eu repito, nós somos cristãos, não somos discípulos de Moisés. Então pegar o Antigo Testamento para a gente validar somente aquilo que a gente acha que tem que validar ou que reforça a nossa prática é desonesto. Se eu entendo que o Antigo Testamento ainda serve como parâmetro de doutrina, então como que eu faço essa divisão? O que no Antigo Testamento serve e o que não serve? Como eu faço isso? Qual é o critério que eu tenho? Eu tenho a resposta, é o Novo Testamento. Mas para essas pessoas não é o Novo Testamento. Porque elas pensam, elas escolhem aquilo que reforça, aquilo que dá. Elas acreditam e querem ensinar. Não são honestas. Porque então, tá, o Antigo Testamento para você é fonte doutrinária, então por que você pega essa parte e não pega outra? Por que você não sacrifica animais? Por que você não se reserva de uma forma alimentar? Por que você não corta os cantos do cabelo ou da barba? Entende? Então, assim, é o Novo Testamento que dá para nós, amados, essa condição de saber o que de fato se aplica a nós como igreja e o que não se aplica a nós. Esse é o critério, mas essas pessoas não consideram isso. E é por isso que erram dessa forma. Mané, diga, amado. Ô, Rodrigo, não sei se ficou assim. Tá? Tranquilo? Então tá bom. Quando o senhor fala, né, dos parâmetros doutrinários do Antigo Testamento que nós estamos usando de maneira errada, né, a gente entende até aí que nós estamos usando de maneira errada porque nós estamos deixando de pegar o parâmetro da nova aliança em Cristo Jesus. E quando Jesus fala que ele veio para cumprir a lei, ele sendo esse ritual, que ele é o Cordeiro de Deus, até aí, né, fica bem claro Sim. na mente da gente. Mas aí, esse ritual também era feito no Antigo Testamento, onde está surgindo a dúvida aqui, e ele, como ele veio cumprir, a gente entende, cumpriu nele, cessou ele, o ritual religioso. Mas
Isso também não seria usado para entender que algumas doutrinas deveriam... Fica-se meio bagunçado. Antigo, então, para doutrina, ele não pode ser parâmetro. Ele só pode ser parâmetro no sentido, por exemplo, do histórico, da história, da criação, mas não como doutrina. Tirar essa confusão da nossa mente aí, mais ou menos, pastor. Tá. Então, assim, o Antigo Testamento, os ensinos éticos que ensinam princípios e valores que manifestam a natureza de Deus, isso são imutáveis, é universal, é atemporal, ou seja, independe de tempo, de cultura, de lugar e é para todas as pessoas. Os ensinos éticos e de princípio, tá? Agora, os ensinos litúrgicos, cerimoniais, aí sim, eles precisam passar pelo filtro do Novo Testamento. Porque assim, o que Deus ensinou a respeito da sua natureza, né, do seu caráter, da sua santidade, são imutáveis. Deus não muda. Então o Antigo Testamento ensina isso, continua no Novo. Agora as questões cerimoniais, esse é o ponto, né? Cerimoniais e litúrgicas, essas coisas não têm continuidade no Novo Testamento. É simples assim. O Novo Testamento que deve ser esse filtro para nós. Então todas as vezes que lemos o Antigo Testamento, e ó, eu estou dizendo que o Antigo Testamento é palavra de Deus absolutamente, só que ela teve um propósito na história a respeito de um povo e cumpriu em Cristo. Isso foi cumprido em Cristo. Se nós quisermos seguir o Antigo Testamento, nós vamos fazer o que os irmãos lá nas igrejas da Galácia estavam fazendo. Porque foram alguns missionários judaizantes e falaram para eles, não, vocês vão ter que seguir algumas coisas da lei. Paulo disse, vocês são insensatos. Gálatas, me parece que é o capítulo 3, né? Insensato Gálatas, quem vos fascinou a vocês praticarem essas coisas da lei? Vocês começaram pelo Espírito e estão acabando pela carne? Interessante Paulo falando essa bronca. Então os irmãos na Galácia, Paulo ele combateu isso em toda a carta aos Gálatas, alguns trechos de Colossenses, pelo menos que eu estou me lembrando aqui. Paulo ele combateu, sabe, essa espiritualidade baseada em pontos do Antigo Testamento sem que passasse pelo Novo Testamento. Tá? Então esse é o grande problema, é que a gente é desonesto, porque a gente quer pegar somente aquilo que nos agrada. Né? Vou dar um exemplo aqui, o dízimo. Eu não vou nem entrar em questões assim mais detalhadas, só um irmão um dia disse para mim assim, André, quando uma pessoa não dá o dízimo no mês, no outro mês ela tem que dar o dízimo mais o quinto. O quinto seria 20%. Tá? Você tem 100%, o quinto de 100% é 20%. Né? E ela pegou o texto lá do Antigo Testamento, que diz isso mesmo. Se naquele mês você não deu o dízimo, no outro mês você tem que dar o dízimo mais o quinto. Seria o 20%, ou seja, ia dar o trízimo. Eu falei, interessante, você crê nisso? Creio, está escrito lá. Eu falei, então lê um pouquinho mais abaixo, porque além do trízimo, tinha que levar a ovelhinha lá sacrificada também para o sacerdote. Eu falei, não, mas aí não. Eu falei, como aí não? Por que então que você está pegando um trecho e está desconsiderando o outro? Será que não é porque esse aqui é mais confortável para você e esse aqui talvez você vai pensar que é uma coisa meio difícil, estranha, pegar um animal, degolar ele e levar lá no meio da igreja? Então você percebe por que em um texto, estou falando de um texto, eu pego parte dele e o outro não? Por que eu acho que aquela parte serve para a igreja e a outra não? Agora sim, o que vai nos ajudar nisso? Como que eu faço então? Estou lendo lá capítulo 28 de Deuteronômio, André. Nossa, isso aqui, ó, a bênção de Deus me seguirá, ele me fará cabeça e não cauda, eu emprestarei a muita gente e não tomarei emprestado, porque essas coisas boas a gente quer tudo para nós, né? Agora é tão desonesto, amados, que pego só essa parte da bênção, sabe? Ouvir Deus, obedecer Deus, vai vir chuva de bênção, Deus vai nos abençoar de tudo quanto é jeito, bendito será ao entrar, bendito será ao sair. Tem até uma música boa aí, né? É bonita, pelo menos. Boa, nem sei, mas bonita, né? Bendito será... Então, deixa eu lá. Aí eu falo, mano, mas como é desonesto? Porque o capítulo 28 está escrito isso, vai vir bênção para quem obedecer. Mas no mesmo capítulo 28 vai vir maldição para quem não obedecer.
Então você está disposto a viver nessa dinâmica, então? Você acha que esse ensino aqui cabe para a sua vida? É doutrina? Então segue ele todo. Então é muita hipocrisia, muita desonestidade, às vezes é ignorância. Né? Não estou falando que todas as vezes são hipócritas e tal. Às vezes é ignorância, às vezes não leva em consideração isso que a gente está ponderando aqui, esse filtro. Então como eu sei, como eu vou saber que eu estou lendo lá um texto do Antigo Testamento? É palavra de Deus, Deus fala conosco, nos edifica, nos abençoa, é igualmente palavra de Deus. Toda a Bíblia é palavra de Deus. Só que como eu sei que a vontade de Deus aqui, nesse texto, é para a minha vida num comportamento, isso é um ensino doutrinário para mim, como eu sei? Aí eu preciso saber, olha a importância de conhecer toda a Bíblia. Porque a Bíblia, ela de fato ensina de Gênesis a Apocalipse. Olha a importância, amados. Então a Bíblia não é para ser estudada em tirinha, em versículos, em capítulos. Ela é para ser estudada numa compreensão de um todo. Continuar. Então assim, essa questão que a gente tem que ter como critério, sabe, para a gente não ter ensinos, porque nada disso é neutro, amados. Não tem neutralidade nessa. Que bobagem, o outro foi lá e o culto lá, ele começa tocando lá o berrante, chamam de chofar, né? Para mim é berrante. Tocando berrante e tal, né? O outro lá vai a bandeira de Israel, vai ungir a bandeira de Israel. Não, vai ungir lá porque tem uma guitarra que nós conquistamos, vamos consagrá-la e vamos ungi-la, pega o óleo lá. Não, essas coisas, elas não são neutras, elas vêm trazendo, sabe, no seu bojo, né, vem trazendo esse misticismo, essas coisas que a Bíblia simplesmente não, o Novo Testamento não autoriza. Como eu falei, os apóstolos nunca praticaram, 300 anos a igreja nunca teve esses penduricalhos, esses acessórios que a gente chama, né? Nunca teve isso. Nós não precisamos de símbolos, embora nós temos historicamente símbolos, que é a cruz, é o peixe, né? Historicamente o cristianismo tem esses símbolos, mas nada representativamente como o Antigo Testamento, tá? Não tem essa representação, porque o Antigo Testamento, de fato, ele era pedagógico, tinha muitos símbolos, muitos rituais. Tudo que se fazia apontava para Cristo. Tudo que se fazia tinha uma pedagogia a ser passada. Então os símbolos tinham isso. Agora, vejam que coisa interessante, amados. Deus estava... Opa, Simar. Deus estava lidando com a infantilidade espiritual das pessoas, no caso de Israel, né? Dos judeus. Era o povo de Deus ali que tinha sido escolhido para revelar Deus para as nações. E aí o que acontece? Como você ensina a criança? Como se ensina a criança? Não se ensina a criança conceitos. A criança não tem capacidade cognitiva, tá? A mente do ser humano, na faixa etária infantil, não tem capacidade de absorver, né, conceitos. Ela tem dificuldade. Não é dificuldade, ela tem incapacidade. Dificuldade não. Incapacidade, tá bom? Só depois dos 7 anos que vai conseguindo laborar, a gente chama de cognição mesmo, né? A cognição do ser humano, a partir dos 7 anos, é que vai ter condição de estar formulando, elaborando, amados. É por isso que a criança ela entra com 7 anos na escola. Diminui para 6 aí, mas isso aí está errado. Tá? O governo, o MEC, pode ter decidido. Isso está errado. Dentro do estudo científico da psicologia, né, o psiquismo, isso aí eu estou estudando já de uns anos para cá, isso é a ciência, não vai aprovar isso. Isso aqui são questões políticas. Tá? Mas só para falar, 7 anos, lembra que nós entramos com 7 anos na escola? Então é isso aí. Porque a mente do ser humano ali consegue então estar fazendo esses processos da sinapse, né, cognitivos, para que ali os conceitos, as ideias, elas possam ser construídas. Até 7 anos ou até 6 anos não é possível. Então você ensina por símbolos, por figuras, de uma forma lúdica, né, que a gente chama. Então é isso. Então são as figuras. É por isso que a gente tem um monte de simbolismo. Sabe, Deus está, de uma forma pedagógica, usando a mesma didática que é usada até hoje para ensinar crianças. Muito símbolo, pinturas, figuras, representações. Aí quando vem a maturidade espiritual, ou seja, a revelação perfeita, Cristo, aí sim, aí as verdades profundas, os conceitos, as doutrinas, elas são trazidas por Cristo, pessoalmente e através dos apóstolos.
Então vocês percebam que esses símbolos, eles não têm mais função. Eles não têm mais utilidade. Eles são para criancinhas. Ou seja, lá atrás, para os discípulos de Cristo não, que suportam verdades mais profundas, porque tem uma revelação mais... tem a plena revelação, no sentido da vontade de Deus, que no Antigo Testamento não tinha. Então, é isso que a gente precisa entender como igreja, meu Deus do céu. Né? Mas como não se estuda, aí começa a reproduzir essas bobagens. E a gente vê assim, coisas que não fazem sentido, que Deus não aprova, que não tem benefício espiritual, sabe? Que não traz profundidade de compreensão que Deus quer que a gente tenha. É sempre essas questões místicas, sabe? A gente está reduzindo o evangelho, infelizmente, a uma antiga aliança. Aquilo já foi... Amado, Cristo é superior, o evangelho é superior, a nova aliança é superior. E a simplicidade que o evangelho propõe é de uma forma tão escandalosa que o judeu, por exemplo, ele fala, é escândalo. Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 1. O evangelho é escândalo para o judeu. E é loucura para os intelectuais, os gregos. Mas para nós, somos salvos, é o poder de Deus. A simplicidade parece que não nos atrai mais, amados. Simplicidade, sabe, da adoração, a simplicidade do entendimento, a simplicidade de absorver as verdades bíblicas, parece que para nós, quanto mais penduricalho, quanto mais paramento, quanto mais rituais, quanto mais cerimônias, quanto mais essas complexidades, parece que para nós aquilo que é mais interessante, é atrativo. Mas a proposta do evangelho é a simplicidade, amados. Né? Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com esse negócio de empirismo, pragmatismo. Vamos nos limitar ao que o texto ensina, o que a Bíblia ensina, o que o Novo Testamento ensina, o que Jesus e os apóstolos eles ensinaram. Essas são mais superstições populares que a gente tem, crendice, essas experiências pessoais, elas não podem ser fonte de verdade, tá? Para fundamentar essa doutrina acerca da realidade, né? Então, tudo que a gente precisa saber sobre Satanás está contido na Bíblia, por exemplo, no capítulo 6 de Efésios, né? Eu vou deixar aqui em stand-by, não vou ler esse texto aqui, para dar esse tempinho para a gente discutir mais um pouco e até para exemplificar e para vocês tirarem. Participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus